Infelizmente, o Brasil vive tempos sombrios. São perseguições, são acusações, são situações que são protagonizadas pelo judiciário brasileiro desde que esse desgoverno assumiu o poder. E essas perseguições simplesmente não param. É o presidente Bolsonaro cumprindo prisão domiciliar sem nunca ter cometido nenhum tipo de crime. São pessoas presas, como eu, no 8 do 1, que estava lá cobrindo, exercendo a minha atividade enquanto jornalista, assim como o pipoqueiro que vendia pipoca, o rapaz que vendia algodão doce, o Uber, pessoas que chegaram no 8 de janeiro à noite, né, e que, portanto, não participaram das manifestações e foram presas no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 9, sem sequer terem participado de qualquer tipo de manifestação, e ainda assim foram presas, muitas delas condenadas a 14, 17 anos, milhares fora do país, centenas na Argentina, outras tantas nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, prisões de parlamentares, como Daniel Silveira, que recebeu agora, né, a possibilidade de cumprir aí parte da sua pena, uma pena imposta de forma ilegal, arbitrária, absurda, inconstitucional, teve a oportunidade aí agora de, essa semana, receber aí a autorização do iluminado para poder cumprir prisão domiciliar. Carla Zambelli, uma deputada também que é perseguida, que encontra-se presa na Itália. E hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro, recebemos então essa informação triste de que Eduardo Talhaferro, que era o perito ali, que trabalhava no gabinete paralelo de Alexandre de Moraes e que vem denunciando todas as ilegalidades que aconteciam naquele ambiente, também mais um perseguido, teve a necessidade de deixar o Brasil, foi para a Itália buscar asilo político e continua denunciando todas essas ilegalidades que a gente vem assistindo aí ao longo dos últimos meses. Eduardo Talhaferro, que acaba de ser preso na Itália nesta quarta-feira. As primeiras informações são ainda desencontradas, mas o que eu consegui apurar é que ele teria sido detido pela polícia italiana e levado à delegacia para apenas ser notificado de que ele não pode deixar o seu ambiente residencial. Foi essa informação que até agora nos chegou, né? Não há nenhuma informação ainda até este momento diferente disso, de que ele estaria detido. Eu tive acesso a essa conversa de WhatsApp, que nós vamos colocar aqui agora, e que ele fala que está tudo bem, que ele apenas foi notificado, né? Então, ali nesta conversa, não há nenhuma informação por parte do Talhaferro que ele afirme que ele vá continuar preso, mesmo porque ele também não cometeu crime nenhum na Itália para ser preso. A gente sabe que isso é resultado das perseguições de Moraes, né, a todos aqueles que acabam aí denunciando os crimes praticados pelo judiciário, essas perseguições que infelizmente o Brasil vem enfrentando, a população brasileira já está farta disso tudo, e são perseguições direcionadas sobretudo ao espectro da direita. Se você se apresentar como um indivíduo da direita que defende as pautas conservadoras, você certamente será perseguido. É mais um absurdo e a gente espera que Talhaferro consiga resolver essa questão quanto antes. Na semana passada, alguns senadores, alguns deputados estiveram inclusive na Itália também visitando a Carla Zambelli, o senador Magno Malta, a Damares, o Eduardo Girão. Enfim, hoje eu também tive acesso algumas informações por parte do Dr. Fábio, que é advogado da Carla Zambelli, que disse que apesar de estar presa, ela também está bem. Teve também algumas informações, foi procurado ali, no momento em que soube que Eduardo Talhaferro tinha sido preso, ele também, que trabalha e mora na Itália, então nos deu essa informação dizendo aí que trata-se, neste momento, apenas de uma notificação para que ele não deixe a sua residência. O porquê dessa notificação, o porquê a polícia esteve na casa dele, a partir de qual informação, a mando de quem, todas essas informações ainda não chegaram. O importante que a gente precisa ressaltar aqui é que, apesar de atualmente a Itália ter um governo de direita, majoritariamente no parlamento, enfim, eles são ali quase que em sua totalidade esquerdistas. E existem ali alguns acordos comerciais, por exemplo, quanto à questão da concessão de energia elétrica ali para a Itália, um acordo que a Itália tem com o Brasil, o governo italiano tem com o Brasil, que esses acordos comerciais aí, que estariam em torno aí de mais de 100 milhões, se eu não me engano, se não me falha a memória, 100 milhões ou bilhões, justamente por conta desses acordos comerciais, que o governo italiano diz, entre aspas, não se meter em assuntos relacionados ao Brasil. Né? Então, quando nós temos lá a Carla Zambelli, uma deputada eleita por São Paulo, e agora Eduardo Talhaferro, um brasileiro que também é perseguido e agora acaba de ser detido na Itália, não há nenhum tipo de envolvimento por parte do governo italiano, justamente para, digamos aí, não ruir as relações comerciais com o Brasil. Ainda assim, a Europa
também tendo conhecimento sobre tudo o que acontece no Brasil em relação a essas perseguições, desde então o fatídico 8 de janeiro. A gente espera que Eduardo Tagliaferro volte para casa o quanto antes, que essa situação se resolva, mas a gente sabe exatamente que existe um alinhamento do governo brasileiro com autoridades da Itália, assim como algumas autoridades da Argentina, que também perseguiram brasileiros que pediram asilo político lá. 5 continuam presos, 4 homens e uma menina, Ana Paula, continuam detidos na Argentina e outros espalhados pelo mundo fugindo dessas perseguições. É o que está acontecendo no Brasil e nós precisamos continuar denunciando. Eu tenho feito a minha parte, tenho denunciado tudo isso, como único repórter preso, cobrindo as manifestações do 8 do 1, e tenho aí assumido o meu compromisso enquanto cidadão brasileiro, enquanto jornalista, para continuar denunciando tudo isso, essas ilegalidades, porque não é possível você ser penalizado sem ter cometido crime algum, enquanto aqueles que de fato cometeram crimes, aqueles que escandalizaram o Brasil em esquemas de corrupção que foram denunciados aí na Operação Lava Jato, como o próprio desgoverno, como todos aqueles que estiveram envolvidos, políticos, empresários, e que já estão soltos por conta de alinhamento, por conta de interesses, por conta de esquemas de corrupção, infelizmente esses estão soltos. Agora, aqueles que não tiveram individualização de conduta, que as imagens do 8 do 1 simplesmente desapareceram, não há prova contundente sobre o cometimento de crime dessas pessoas, essas sim, essas são perseguidas. Agora, mais recentemente, os ladrões, os corruptos que roubaram descaradamente os aposentados, esses sim também não usam tornozeleira, esses sim não são proibidos de sair de casa, esses sim ainda não foram presos. Uma completa inversão de valores, onde no Brasil o errado virou certo e o certo virou errado. O trabalho precisa continuar. O meu, o seu enquanto cidadão brasileiro, os parlamentares unidos, a população brasileira que é conservadora e que defende a legalidade, que defende aí a aplicação da lei da forma correta, da forma legítima, com transparência, com isonomia. Exatamente todos nós emanados aí, né, todos juntos numa só força, precisamos continuar denunciando tudo isso e sair às ruas por justiça por todos esses presos políticos. É isso que precisa acontecer. Continuemos juntos e fortes para que a gente volte aí a tentar, quem sabe aí, um breve espaço de tempo, voltarmos a respirar ares normais. A população brasileira não aguenta mais essas perseguições da esquerda, essas injustiças, esses agentes públicos cometendo ilegalidades em cima de ilegalidades e penalizando pessoas inocentes. Vamos continuar. Juntos sempre seremos muito mais fortes.